No dia 13 de novembro de 2016, o jovem de 16 anos de idade, o David Grunwald, desapareceu em circunstâncias bem misteriosas, criando assim um dos casos mais chocantes e perturbadores da história do Alasca. A sua vida tranquila em Palmer foi abruptamente interrompida, deixando a comunidade em pânico e suspensa em um estado de medo constante. David era um adolescente promissor com um futuro brilhante pela frente. Ele tinha uma paixão ardente pela aviação e sonhava em se tornar piloto. Porém, sua jornada foi interrompida por um evento trágico e brutal. Após deixar sua namorada em casa naquela noite fatídica, o David planejou visitar um amigo chamado Eric Almendinger. No entanto, ele nunca chegou ao seu destino e uma série de eventos sombrios começou a se desenrolar. A comunidade iniciou uma busca incansável por semanas, movida pela esperança de encontrar David ainda vivo, mas infelizmente, essa esperança se dissipou rapidamente, levando a uma descoberta horrível nas montanhas próximas. Quer conhecer essa história em detalhes? Então já clique em gostei pra mim, se inscreva no canal se ainda não for e considere entrar pro nosso clube de membros. Toda semana tem 3 episódios inéditos por aqui, combinados? É isso então, recados dados, vamos aos fatos. David Benjamin Grunwald nasceu no dia 8 de janeiro de 2000, na base da Força Aérea de Elmendorf, lá na cidade de Anchorage, no Alasca, lá nos Estados Unidos, né? David era o filho mais novo de Benjamin e Edith Grunwald, que já tinham 2 filhos adotivos, Donald e Patrícia. Ou seja, o David, além de ser o caçula, era o único filho biológico do casal. Entretanto, eles não faziam qualquer distinção entre os filhos e os tratavam, de maneira igual. Benjamin, o pai, fazia parte da Força Aérea, onde exerceu sua profissão por 31 anos, e a Edith, a mãe, fazia parte da Guarda Aérea Nacional, onde ela trabalhou por mais de 20 anos. Quando o David ainda era uma criança, os pais dele foram dispensados de seus serviços militares e com isso, a família se mudou da base aérea e foi para a cidade de Palmer, uma cidadezinha rural também localizada no Alasca, considerada tranquila e uma das mais seguras do estado. Desde muito novo, o David mostrou ser diferente das outras crianças. Ele tinha um senso de responsabilidade muito alto sobre suas coisas, era exemplar, respeitoso e muito obediente. Ele também foi descrito como muito leal, com um senso de humor inteligente, que amava a vida e ansiava muito por um futuro na carreira militar, assim como seus pais foram, não é? Além disso, ele havia crescido em meio a uma família cristã, aprendendo sobre as escrituras bíblicas e tinha muito orgulho de falar sobre Deus e Jesus. Ele fazia parte do Tabernáculo Batista do Vale em Palmer, estando sempre presente nas atividades da igreja e sendo muito ativo na comunidade entre os jovens, evangelizando seus amigos que não conheciam a palavra de Deus. Inclusive, ele tinha ajudado outros jovens ali da região a superarem suas dependências químicas e se voltarem para a igreja. O David gostava de engenharia, de computadores, esqui, pesca, mas o que ele principalmente gostava, era apaixonado, como vocês viram, era por aviões. E quando ele completou 16 anos, ele foi apoiado pelo pai a fazer sua primeira aula de voo em um Cessna 172. Seu maior sonho era se tornar piloto e se juntar à Força Aérea Nacional. Ele também tinha o talento de montar e desmontar coisas diversas, como computadores e motores de carros. Inclusive, ele tinha comprado uma caminhonete de um amigo de seu pai por apenas $700 e ele conseguiu arrumar ali os estragos que tinham na caminhonete com bastante êxito e ele pretendia vendê-la por mais de $2.000. Ou seja, era meio empreendedor também o bichinho, né? Na escola, ele havia conhecido a jovem Vitória Daniele, com quem ele iniciou um relacionamento. A Vitória descreveu o David como sendo um jovem com alma de um velho ranzinza, mas mesmo assim, ele era muito gentil e os dois sempre se deram muito bem nesse relacionamento aí. Mesmo tendo apenas 16 anos, os dois já planejavam se casar e formar uma família nos próximos anos. Bom, no dia 13 de novembro de 2016, precisamente um domingo, a Vitória passou o dia todo lá na casa do David, dos pais dele. E no fim da tarde, ele pegou sua caminhonete para levá-la até a sua casa, ou seja, o David queria levar a namorada para casa dela, Os pais dele aprovaram isso, porque o filho já tinha costume de dirigir sozinho, Lembrando que ele tinha 16 anos, mas isso é permitido lá nos Estados Unidos, Então o David e a Vitória saíram de casa às 17h40.
No meio do caminho, eles passaram supostamente, em uma pizzaria para pegar um amigo do David que queria uma carona até a casa de um outro amigo deles chamado Eric Almendinger. E como ficava ali no caminho, até a casa da Vitória, os namorados ali, não viram nenhum problema dar carona para esse amigo aí. O David deixou esse cara na casa do Eric e continuou o percurso até a casa dos pais da namorada. E ele deixou a moça lá no local, por volta das 18h30. Quando o David se despediu da Vitória, ele informou que passaria na casa de um amigo para visitá-lo e depois ia para a casa dele. Nesse mesmo horário, o David ligou para os pais para avisar que já havia deixado a Vitória na casa dela e demoraria um pouco mais para retornar e que deveria chegar em casa ali por volta das 21h20. Embora isso fosse algo fora do padrão do David, já que ele sempre respeitou o horário imposto pelos pais, que era de chegar em casa antes das 9 horas da noite, os pais dele meio que compreenderam e autorizaram o filho a chegar um pouquinho mais tarde. Mas acontece que o tempo foi passando e o David não voltou para casa conforme combinado. E só para vocês lembrarem, como mencionei, ele era um jovem bastante responsável e não se atrasava assim costumeiramente, principalmente quando o assunto eram as normas que eram impostas pelos pais. Às 21h50, os pais dele estavam extremamente preocupados e passaram então a ligar incessantemente para o celular do filho, mas o David não atendia. Eles imaginaram que por causa da neve, ou do tempo muito frio, pois estava fazendo ali menos 3 graus, talvez ele tivesse tido problemas com o carro no meio do caminho, ou quem sabe até sofrido algum acidente. Antes de saírem, no entanto, para procurar pelo filho, eles ligaram para Vitória para verificar se ela tinha alguma notícia do David. E ela só soube informar que após sair da casa dela, o David tinha dito que voltaria para a casa de seu amigo Eric. A casa lá daquele amigo onde eles passaram para deixar o cara que estava lá na pizzaria, vocês se lembram? Pois é, os pais do David então, sem notícias do filho, saíram de carro percorrendo ali as ruas da cidade procurando por ele, imaginando que ele estivesse com algum problema. Enquanto isso, a Vitória passou a enviar várias mensagens ao namorado e também para o Eric, perguntando se o David estava com ele, mas ela não obteve resposta. Então o Benjamin, o pai do David, ligou para Rodney Almendinger, que é o pai do Eric, o tal carinha lá que ele ia para casa. E esse cara garantiu que o David não estava na casa dele e que o jovem nem ao menos tinha estado lá horas antes. E chegou a sugerir que talvez os meninos estivessem em alguma festa em uma cidade próxima. Ou seja, já indicava que o tal Eric também não estava em casa, não é? Mas aquela ideia era um pouco absurda para os pais do David, que sabiam que o filho jamais sairia assim sem avisá-los. Além de que ele havia saído de casa usando roupas simples, como por exemplo pantufas, pijamas, essas coisas. Após as 11h30 da noite, o Eric finalmente respondeu à Vitória, afirmando que naquela noite ele não havia visto o David e que ele estava em uma festa em Anchorage, a cidade vizinha ali, e que não tinha ideia de onde o amigo estava. Tudo indicava que algo de ruim tinha acontecido, após ele sair da casa da Vitória e ter desaparecido antes mesmo de chegar na casa do tal Eric. Sem saber onde o filho estava, Benjamin e Edith foram até o departamento de polícia e registraram uma denúncia de desaparecimento. E imediatamente as buscas e também uma investigação começaram. A procura não se limitou somente à cidade de Palmer, mas também foram estendidas até Anchorage, que fica a 42 quilômetros de distância. Um alerta foi emitido pela polícia, contendo as características do David e também a do seu carro. Esse alerta foi rapidamente espalhado pelas cidades e compartilhado pelas redes sociais. E em pouco tempo, vários voluntários se juntaram nas buscas, pois a família Grunwald era muito conhecida ali nas redondezas e respeitada na cidade. No dia seguinte, em 14 de novembro, antes do meio-dia, o departamento de polícia recebeu uma ligação. A ligação dizia que uma caminhonete tinha sido encontrada incendiada em uma área rural no topo de uma montanha nos limites da cidade. Quando a polícia foi verificar e chegou ao local, se constatou que o veículo pertencia ao David Grunwald. Porém, o fogo já tinha consumido tudo estava destruído. A maior parte do carro, restando ali apenas uma lataria. Mesmo assim, a investigação buscou algum vestígio humano ali no interior do que sobrou do carro, mas nada foi encontrado, indicando que o David não estava ali naquele local. Uma busca minuciosa então também foi realizada nas redondezas, mas nenhum pertence ou sinal do jovem foi localizado. Também não havia nenhuma pista de quem poderia ter sido responsável por abandonar o carro naquele local. Os investigadores imediatamente entenderam que aquela situação
era um mau presságio. Porém, parecia não haver motivos para alguém querer eliminar o David. Ele era um jovem doce, muito querido e amado por todos que o conheciam. Entretanto, suspeitou-se que ele poderia ter sido, de repente, arrogante com alguém, ter tido uma treta, né? Alguém poderia não ter gostado de alguma atitude dele, por mais improvável que parecesse, né? Com base nesses relatos que a gente sabe do David. Ou que talvez ele estivesse no local errado, na hora errada e testemunhou algo horrível. E por temer por sua vida, ele estava de repente se escondendo propositalmente. Ou trombou com algum maníaco louco, serial killer, sei lá. Alguma coisa muito estranha estava acontecendo. E como vocês sabem, nessas horas aí, todas as hipóteses são levantadas e pensadas, não é? Milhares de pessoas, pessoal, da cidade ali se juntaram para ajudar a procurar pelo David. Entre essas pessoas estavam todos os membros da igreja batista que o David frequentava e também quase todos os alunos lá da escola que ele estudava, além dos vizinhos, amigos, familiares. Como os pais do David eram do serviço militar, também vários amigos militares se juntaram às buscas. As fontes dizem que ultrapassou o número de 300 voluntários do exército, alguns ainda ativos e outros aposentados, e alguns até mesmo da Guarda Nacional que deixaram seus postos para ajudar. Para vocês terem uma ideia de como esse caso aí comoveu a cidade, não é? E nenhuma pista. Naquela época, a temperatura média do local era de menos 10 graus, e o terreno era muito acidentado, o que dificultava bastante as buscas. Foram usados cães farejadores, cavalos, helicópteros e até mesmo drones para verificar toda a área ali, né? Uma página nas redes sociais foi criada também para publicar as fotos, informações e atualizações sobre o caso. Mas nada. As buscas duraram várias semanas sem interrupção, sem medir esforços, mas por mais que tudo que estava ao alcance tivesse sido realizado, nenhuma pista sobre o paradeiro do David foi encontrada. Após 2 semanas, os pais ofereceram uma recompensa de $10.000 para qualquer pessoa que tivesse alguma informação. Foi disponibilizado também um número anônimo para que pessoas pudessem fazer denúncias sem se envolver diretamente com o caso, mas incrivelmente nada surgiu. O David parecia simplesmente ter evaporado no ar. No dia 22 de novembro, a polícia emitiu um comunicado para que todas as pessoas da região onde a caminhonete de David tinha sido encontrada verificassem as imagens das câmeras de segurança entre os dias 13 e 14 de novembro, para saber, né, se alguém tinha passado por ali com algum veículo, se isso foi registrado pelas câmeras, para que eles pudessem tentar identificar quem era o motorista. Porém, isso tinha sido solicitado tarde demais. As imagens já tinham sido apagadas ou sobrepostas ali pelos sistemas, né, de gravação de câmeras de segurança. No dia 3 de dezembro, 21 dias após o desaparecimento, os jornais e as manchetes da cidade noticiavam que no dia anterior, 2 de novembro, os policiais tinham encontrado restos mortais de uma pessoa congelada em uma área arborizada a cerca de 600 metros de onde o carro do David tinha sido encontrado antes. O corpo foi enviado para o IML e o legista forense confirmou que se tratava, infelizmente, do David Benjamin Grunwald, de 16 anos de idade. A polícia localizou o David após um adolescente conduzir os oficiais até o local. O corpo de David estava desfigurado, evidenciando que ele havia sido, aliás, muito agredido, principalmente na região da cabeça. A causa oficial da morte foi um disparo realizado acima do olho direito dele. Ele foi deixado em uma área bem afastada, próximo a um rio, coberto com vários galhos e também por uma grande pilha de neve, né? Uma montanha de neve assim. O que realmente dificultou ali as buscas e fez com que ele não fosse encontrado antes, né? Mesmo com aquelas buscas realizadas ali com muito afinco, né, com cães farejadores. Nas proximidades desse local, também foi encontrada uma bala calibre 9mm. Como se isso não fosse chocante o suficiente, a descoberta dos responsáveis por essa atrocidade, assim como o motivo e a linha do tempo dos acontecimentos, conseguiram chocar ainda mais a comunidade, fazendo com que todos se perguntassem como tudo isso havia acontecido sem que percebessem. Lembra que eu comentei que o David havia falado que estava indo para a casa de um tal amigo lá quando ele deixou a namorada dele, um cara chamado Eric Almendinger? Pois é. Mas Eric, quando foi questionado sobre isso, ele afirmou que o David não tinha ido na casa dele naquela noite e ainda disse que ele havia passado a noite toda em uma festa em Anchorage. Mas a realidade, caríssimos, é que a polícia não estava acreditando muito nesse relato aí do sujeito, viu? Um adolescente também de 16 anos...
que tinha conhecido o David no colégio. Os dois supostamente eram amigos já há alguns anos, mas ao contrário de David, o Eric era meio problemático. Ele vinha de uma família desestruturada, seus pais, Rodney e a Crystal, tiveram um casamento conturbado e o Eric cresceu presenciando ali violência doméstica de ambas as partes, até que finalmente os pais dele se divorciaram. O Eric ficou sob os cuidados da mãe e ao entrar na adolescência, ele acabou se envolvendo com outros jovens que eram mal vistos ali na sociedade por se envolverem sempre em confusão, né, coisas erradas. Quando a Crystal, a mãe, descobriu isso, ela expulsou o filho de casa, mesmo ele tendo só 16 anos. Depois disso, Eric passou a morar ocasionalmente com o pai, mas na maioria das noites ele dormia na casa de outros colegas adolescentes ali que estavam envolvidos com a venda de drogas. Prenúncio de uma desgraça, não é? Fala sério. Esses jovens com quem ele se envolvia eram Dominic Johnson, de 16 anos, Bradley Renfrew, de 16 também, Austin Barrett, de 19 anos e Devin Peterson, de 18 anos. Todos eles tinham problemas com a lei e já haviam se envolvido ali em pequenos delitos, como por exemplo roubar dinheiro ou pertences da própria família, vai vendo. Eles também não tinham suporte familiar e todos faziam uso de algum tipo de droga. Isso fez com que eles se unissem por causa de seus estilos de vida e acabassem fazendo escolhas ruins. Literalmente um bando. Desde que o David desapareceu, o Eric se tornou o suspeito principal aos olhos dos investigadores, porque o David havia afirmado para a namorada que estava indo para a casa dele. E Eric não conseguia sustentar a sua história, nem um álibi. A polícia começou a ir na casa da família do Eric vários dias seguidos, sempre questionando seu envolvimento no caso. Ou seja, estava encurralando o ratinho ali, né? A princípio, o cara insistiu que fazia pelo menos 2 ou 3 semanas que ele não se encontrava com o David e que no dia do desaparecimento ele tinha pegado um táxi para ir lá à tal festa em Anchorage. Mas ele não soube especificar exatamente o que tinha acontecido na festa, não sabia dizer qual táxi ele tinha pegado e nem qual o valor da corrida que ele tinha pagado ali pro cara do táxi, não é? Tudo isso era muito suspeito, pois não fazia o menor sentido. Os investigadores foram atrás dos registros das empresas de táxi e nenhuma delas tinha registrado uma viagem da cidade de Palmer para Anchorage naquele dia. Com isso, eles conseguiram um mandado para verificar o celular do Eric e o GPS do aparelho comprovou que o rapaz não havia estado em Anchorage como alegado. Na verdade, os registros do GPS indicavam que ele havia estado muito perto, lá de onde o carro do David tinha sido encontrado. No dia 22 de novembro, ao verificar as câmeras de segurança de um posto de gasolina próximo à área onde o carro foi localizado, os investigadores viram que um táxi havia passado muito perto do local. Ao identificarem o motorista, esse motorista informou que naquela noite ele tinha levado 3 adolescentes que deram o endereço de destino como a casa do Eric. Mas no meio do caminho, eles informaram que não tinham dinheiro para pagar a corrida. Então, eles foram deixados ali mesmo onde estavam, no meio do caminho. Com essa informação, os 3 adolescentes foram identificados nas imagens das câmeras lá de segurança, próximos à casa do Eric. Com isso, os investigadores obtiveram uma ordem judicial para revistar a propriedade da família Almandinger. A primeira coisa que chamou a atenção foi um trailer estacionado na propriedade, que emanava um forte cheiro de água sanitária. A perícia forense confirmou que havia vestígios de sangue humano em várias partes desse trailer. Paralelamente a isso, uma testemunha que era muito amiga do Eric foi até a polícia e afirmou que o Eric havia confessado a ela ter tirado a vida do David Grunwald. Foi essa testemunha que levou os investigadores até o local lá onde os restos de David foram encontrados. Essa menina afirmou que não procurou a polícia antes porque ela estava com medo do Eric e também do bando dele, né? Se eles fizeram isso com o David, por que não fariam com ela também, não é? O Eric foi imediatamente levado para interrogatório e acompanhado de seus pais. E a princípio, ele ainda mantinha a versão de que era inocente, que não sabia de nada, não tinha envolvimento com o assassinato, né, do David. Porém, quando confrontado com o fato de seus outros amigos já terem dado com a língua nos dentes, ter dado detalhes ali de tudo que aconteceu, o Eric cantou como um passarinho, finalmente contou tudo o que tinha se passado naquela noite. Segundo as confissões dos envolvidos, no dia 13 de novembro de 2018, David Grunwald, após deixar sua namorada, realmente foi para a casa do Eric. Quando ele chegou lá, por volta das 18h40, o Eric já estava acompanhado do Dominic Johnson. E esses 3 aí, então, se reuniram para fumar uma maconhinha.
tomar uma cervejinha e comer ali uns petiscos. Nesse meio tempo, uma amiga teria ligado para David por volta das 19 horas através do Snapchat e ele contou que estava fumando com um grupo de amigos de Eric. Próximo das 20 horas, o Eric saiu do trailer e entrou na casa dele. Nesse momento, Dominique mandou uma mensagem para ele pedindo para que o Eric voltasse pro trailer com uma arma. O Eric então pegou uma pistola semiautomática calibre 40 e deu para o Dominique, que comentou que não tinha gostado do David, embora eles nunca tenham se visto antes. Nesse meio tempo, Austin Barrett chegou para se juntar ao grupo. Por volta das 20h35, Dominique teria então golpeado David na região da cabeça sem que ele percebesse ou tivesse alguma reação para se defender. Em seguida, o Austin passou a agredir David com muita violência e os dois continuaram as agressões por cerca de 30 minutos, deixando o rosto do David completamente desfigurado. Mas ele ainda estava vivo, alternando ali um estado de consciência, desmaios, devido aos ferimentos. Com isso, o Dominique teria decidido que depois de tudo que eles tinham feito ali, eles deveriam tirar a vida do David para que ele não denunciasse, Não fica claro, no entanto, galera, quando exatamente, mas nesse meio tempo, o Bradley teria chegado ao local e ajudado os marginais aí com a próxima etapa. Como vocês podem ver, eles disseram que esse rapaz aí, o Dominique, simplesmente falou que não tinha gostado do David. O que aconteceu ali naquele meio tempo que o Eric saiu pra ir pra casa pegar a arma, supostamente? Isso levando em conta que eles estão falando a verdade, tá? Não se sabe. Pode ser que eles tenham tido uma briguinha ali. Mas é um negócio que parece um gatilho, Um ataque de cachorro, assim, do nada. Todos entraram no carro do David, depois disso. Depois dessa ideia de jirico aí, do grupo que tava se reunindo ali. Tinham já espancado o cara, Todos eles entraram no carro do David e foram em direção a uma área arborizada próxima ali de um rio. E durante o percurso, o David teria implorado, nos lampejos de consciência ali que ele tinha, pela vida dele, Mas os marginais ali vorazes ignoraram completamente. Ao chegarem ao local, eles fizeram David descer do veículo e levaram o rapaz para um local mais afastado ali da trilha. Dominique teria feito David ajoelhar e em seguida apertou o gatilho. No entanto, os depoimentos divergem um pouco nessa parte, com Austin também sendo identificado como o responsável por puxar o gatilho e uma versão e Eric sendo mencionado como responsável em outra versão. Embora o Eric tenha pegado ali uma pistola calibre 40, o Dominique tinha conseguido também uma arma de 9mm, que foi a arma utilizada para tirar a vida do David. Ou seja, um bololô danado nessa história toda aí, um tentando empurrar para o outro e nada fica muito claro. Após o crime, fato é que eles procuraram a ajuda de Devin Peterson, lembra dele? Pois é, que acabou ajudando os colegas a esconder as armas e a comprar galões de gasolina para incendiar o veículo. O Dominique e o Bradley então foram os responsáveis por incendiar o carro do David. Eles também limparam todo o trailer com cloro e queimaram os carpetes que estavam ali encharcados de sangue do David. Durante o julgamento já, nunca foi possível provar quem de fato apertou o gatilho ou quem tinha mais culpa ou menos culpa no caso. Portanto, foi determinado que Eric, Austin, Dominique e Bradley tinham o mesmo nível de culpa, por assim dizer, pois todos eles estavam presentes quando David sofreu as agressões, estavam presentes quando ele perdeu a vida, estavam presentes quando se livraram das evidências. Além de tudo isso, durante os meses de investigação que precederam o julgamento, foi comprovado que os 4 elementos tinham obsessão por gangues. A coisa vai ficando cada vez mais podre, Eric Elmandiger e Dominique Johnson foram a julgamento separadamente, mas no mesmo ano de 2018. O perito que realizou a necropsia de David testemunhou afirmando que a vítima tinha vários ferimentos pelo corpo, hematomas e principalmente machucados na região da cabeça. Teriam causado até mesmo ferimento no crânio e no cérebro. Porém, ele disse que se o David tivesse sido socorrido e tratado devidamente, ele teria conseguido sobreviver, tinha chances ali de sobreviver sem sequelas. E que a morte dele foi unicamente pelo sadismo dos jovens e dar um tiro nele. Esse perito aí também testemunhou em todos os julgamentos, Ao final desses julgamentos, Eric e Dominique foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau, com agravantes e sequestro, e receberam suas sentenças em 2022, de 99 anos de prisão. O Bradley Renfro foi condenado a 75 anos de prisão por homicídio em primeiro grau e sequestro também. O Austin Barrett fez ali um acordo de delação premiada e recebeu uma sentença de 45 anos. O Devin Peterson foi considerado culpado por cumplicidade e condenado a 9 anos de prisão.
Depois do crime contra David Grunwald em 2016, muitos moradores da cidade de Palmer e das comunidades vizinhas ali ficaram com medo e se sentiram inseguros. Muitos perderam a confiança e acabaram procurando um outro lugar seguro para viver. Se é que existe, né? Em homenagem ao David depois, foi criada uma bolsa de estudos para ajudar estudantes que buscam carreiras nas áreas de mecânica e engenharia, honrando a sua memória. E uma parte importante a ser mencionada também é que, embora o David tenha se reunido com o Eric para fumar ali supostamente maconha naquela noite, não fica muito claro se ele já fazia isso com frequência ou se aquilo ali foi alguma coisa esporádica. Mesmo encontrando traços dessa droga aí no corpo dele, os pais ainda relutam em acreditar que o David tenha feito isso por conta própria. E aqui, caramba, a gente se depara, né, com um caso, uma história lamentável que abre margem aí pra gente pensar muita coisa, tem muitas pontas soltas, não é? O bando fez e isso é fato. Talvez o David realmente não fumasse, talvez tenha sido forçado ali naquele dia com os caras já meio chapados, né? Moleque, sei lá, confusão de adolescente. Mas pode ser também que ele já fumasse, sim. Pois, por que ele passaria na casa do Eric daquele jeito ali, naquela noite? Deixa a namorada passar na casa do Eric de pijama, pantufa, é tudo muito estranho, não é? Algum atrito de fato deve ter acontecido lá naquele trailer, viu? Se bem que também a gente pode pensar que tem gatilhos aí espontâneos, né? De gente ruim mesmo, de nascença, não é? Enfim, galera, mais um jovem que perde a vida assim de uma maneira cruel, lamentável. E seja como for, por uma banalidade, não é? Se você se sentir confortável, deixe sua opinião aí sobre esse caso nos comentários. Obrigado por sua companhia, um beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.